Sabe o que Jesus fala para você? Tem uma cidade que está pertinho aqui de Gênesis, que foi julgada. 2 cidades. Fala o nome dela aí quem souber. Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas. Eu vou te falar o que tinha lá em Sodoma e Gomorra. O pecado dessas 2 cidades foi tão grande. Sabe o que Deus fez? Fez chover fogo e enxofre, e fulminou, trucidou Sodoma e Gomorra, Franca e Ribeirão Preto, destroçou. Caiu fogo e enxofre. Imagina, chuva ácida, arrasou, fulminou Hiroshima e Nagasaki. Por que Deus fez isso com Sodoma e Gomorra? O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, daí vem o termo sodomia, lesbianismo e homossexualismo, de homem com homem, mulher com mulher, de filho com pai, mãe com filho, um desastre, um incesto, uma orgia que não tem ideia. Era o cenário de Sodoma e Gomorra. Mais um pouco, estava Ló, filho de Abraão. Deus manda 2 anjos para tirar Ló de lá. Olha o nível do pecado de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos chegaram lá, os moradores queriam estuprar os 2 anjos, queriam deitar com os anjos, queriam fazer sexo com os anjos. Olha o nível da orgia, o nível da depravação de Sodoma e Gomorra. Queriam molestar anjos. Essas cidades vão ser condenadas no dia do juízo. Mas o que tem a ver com nós? Jesus disse assim, escuta: menor rigor terão no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que vocês. O julgamento da igreja que conhece a verdade e pratica o contrário será pior do que 2 cidades que tentaram estuprar anjos. Menor rigor terá no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que para Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Prosperidade, essa zona que está virando a igreja evangélica. Menor rigor terão. Por que terão? Porque Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia, não tinha o Espírito Santo, não tinha canais de comunicação, não tinha a estrutura que esse povo que se diz cristão hoje tem. Como que Deus vai condenar? Pessoas atrozes, malignas, assassinas, sim, mas ignorantes. Agora o engraçado é que nós somos tão malignos, atrozes como eles, porém não somos ignorantes. Temos a lei de Deus. A nação, as religiões falsas, os ímpios e os cristãos pervertidos estão sobre essa sentença, sobre juízo. Vamos saber por que ele fez juízo. Agora é só para os cristãos a palavra. Escute, versículo 2: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e que tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Até aí, filhos de Deus com as filhas dos homens. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito teológico dos anaquins, nefilins, dos anjos caídos. Isso aí é questão para concílio. Eu não vou fazer nenhum concílio aqui. Por que começou o juízo sobre a época de Noé? Por que Deus mandou o dilúvio e massacrou todo mundo? Por que o juízo vem? Por que a sentença foi dada? Porque os filhos de Deus, o povo de Deus, separado, escolhido, peculiar, se misturou com as filhas dos homens. Casamento misto, mesclou justo com corrupto, luz com trevas, bom com mal, e misturou. Essa mistura foi criando outros seres de outras espécies, foi se descaracterizando o perfil e o padrão do povo de Deus, e eles se corromperam e se degradaram por essa mistura. Por que o juízo vem sobre nós? Porque o povo de Deus, os cristãos, quer se misturar, quer se casar
com as coisas da terra, com as coisas do mundo, e tomaram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e se casaram, se prostituíram, coabitaram com ela. E a Bíblia diz assim: aquele que se une com a meretriz faz-se uma só carne com ela, entendeu? Porque a união sexual, ela é mística, ela compreende algo espiritual, e é isso que a igreja está fazendo, está se deitando, se prostituindo com o mundo, está se fazendo um com ele. Se as técnicas que estão saindo do púlpito são psicologia, são psicoterapia, são nova era, humanismo secular, evolucionismo, e não a palavra, a mensagem do Evangelho, e não o poder do Espírito Santo, o que as igrejas estão parecendo? Entretenimento, show. O púlpito, que é esse lugar aqui que tem que ser sacro, santo, virou um talk show. Stand-up comedy, eles estão fazendo dia de sexta-feira com a igreja lotada. Não tem o CQC? A mesma coisa. Pessoas imitando Silvio Santos, lá, dentro da igreja. Desfile de moda em cima desse mesmo púlpito. O Senhor declarando em rede nacional: eu sou a favor do aborto. E acabou, pronto. Um homem que tem a influência que ele tem, dizendo que é a favor do aborto, e dizendo assim: se eu estiver pecando, eu pago por esse pecado, eu pago por ele. Pois vai pagar, e vai pagar com a vida, misturando-se com o mundo, casamentos ímpios, mistos. Hoje você olha o cristão, ele é pior do que o ímpio. Olha para o jeito de vestir da igreja, estão iguais, estão fazendo a mesma coisa. O crente hoje frequenta o mesmo lugar que o ímpio, tem as mesmas amizades, o mesmo linguajar, a mesma vestimenta do ímpio. Você sabia que a mentira manda para o inferno? A coisa mais normal do mundo é crente mentiroso. Está lá em Apocalipse 21:8. Fornicadores, adúlteros, feiticeiros, ladrões e todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E mentira é uma marca desse século, é uma marca dessas novelas malditas, é uma marca dessa literatura. A mentira é a marca da trama, da indústria cinematográfica, dos romances. É a mentira recheia, dá aquela pitada, mas a mentira procede de Satanás. Tomaram para si filhas dos homens. A igreja está caminhando a passos largos. Hoje o pastor, ele não deseja o poder celeste, o poder do alto. Hoje ele quer o poder terreno, o poder dos dólares, o poder da mídia, da imprensa, o poder da política. Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja, que foi fundada em Atos 2, com 11 apóstolos dos 12 originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos 2 séculos, essa geração é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril, não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. E o que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios. Era para ser mastigado dentro do Coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente.
era para ser decapitado por causa do testemunho. Era isso que Deus cobrava. Sabe qual geração nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa geração mimada, essa geração que não aceita repreensão, não aceita correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer Pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia, ela não quer ser mártir por Cristo. Essa é a pior geração. É uma geração que não reverencia aquele nome que está ali, ó, os atributos de Deus: Jeová, Yavé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El Sabaoth, Tsidkenu, o Deus triuno, onipotente. O que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz: quando entrares na presença de Deus ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos e vai fazê-la jejuar e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que você está dizendo do Icabode? Por que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai submeter essa coisa coxa que nós estamos dando a Ele. Enquanto homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo 2 vezes na semana no culto, pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando para a causa dele. Você acha que Deus vai se submeter a isso? Você acha que Deus vai dividir a glória dele com gente que fica 3 horas vendo futebol e vem no culto depois? Você acha que Deus vai mostrar o poder, a Shekinah dele a um menino, a um jovem que fica jogando 3 horas de videogame, 5 na internet? Você está achando que Deus está mendigando sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Pessoas que firmam seu relacionamento e vêm para ser abençoado, ou seja, eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus. Depois que tomam suas decisões sem consultar a Deus, querem a bênção de Deus. Vai sozinho com o teu namorado, com o teu noivo, com o teu namorado, com a tua noiva. Deus não tem nada com isso. Onde a gente vai parar? Uma geração que não consegue orar de joelhos 30 minutos. Como é que nós vamos ter a glória de Deus? Pode ler na história, não estou falando por mim não. Lê, estuda a história da igreja de Atos 2 até 2 séculos atrás. Até o século 18. Estuda. Você vai ver que não tem nada a ver com o que nós estamos. É muito simples. Meu querido, você quer criar uma outra geração? Você quer dominar o mundo? Você começa nas bases. É o que o anticristo está fazendo. E os seus filhos podem estar sendo vítimas. Quando eu digo que o principal alvo de Satanás são as crianças, parece que eu estou falando grego aqui nessa igreja. Eu vou contar um testemunho agora, escandalize. Mas pode estar acontecendo com você, que é um pai frouxo e que não tem rédeas da sua casa. Ou com você, que é uma mãe omissa e não tem as rédeas da sua casa. Um rapaz veio me contar o que aconteceu com 2 crianças, com uma mocinha. A menina tinha 5 anos de idade. 5 anos. Você tem ideia o que é uma criança de 5 anos?
5 anos ela já possuía um celular. Sabe o que essa criança fez com a estúpida mãe que deu um celular? Tava tirando fotos da genitália dela, das partes íntimas, para enviar no WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5 anos. A mãe pegou, descobriu, mas não fez nada. Passaram-se 2 anos. A menina tem 7 agora. A mãe entrou no quarto, ela estava mexendo no celular. E ela tentou disfarçar, a mãe pegou. Quando ela abre o celular, cheio de vídeos e sites pornográficos, com 7 anos de idade. Você pensa que essa geração é como a sua? Você pensa que essas crianças são como vocês? Você está enganado. O alvo do diabo é os teus filhos. Se você confia nos seus filhos, você é um tolo. Eles podem estar fazendo sexo debaixo do seu nariz. Eles podem estar ingressando na pedofilia, no homossexualismo, sem que você saiba. Porque afinal de contas você patrocina o pecado deles. O que tem demais dar um celular? O que tem demais? É que o mundo entra dentro do quarto do teu filho e da mente do teu filho através do celular. As crianças de hoje são depravadas, são perversas. Elas estão vivendo em um mundo vulgar, perverso. Tem o carro de bebê, o bebê na frente da TV. Eu vou em casa, tem menino que não sabe falar, ou está aprendendo a andar. Já está aqui. Isso. O diabo, isso. Coopera comigo, isso, vai. Ensina. Você não sabe o que eu vou fazer com a mente dessa criança através de celular. O camarada não tem comida em casa, não tem dinheiro, mas tem modem, internet rápida e roteador, permitindo que o filho dele esconda debaixo da cama, entre dentro de um banheiro e possa acessar livremente a internet. Você vai ver onde você vai parar. Peraí, quantos anos o homem viveu sem celular? Quem te disse que uma criança tem que ter isso? Hein? Quem te disse? Que pais que são esses? Quem te disse que quem dá a última palavra é teu filho? Quem te disse que é ele que determina o que ele tem, o que ele usa, como usa? Quem te disse isso? É você que manda na sua casa. É você que diz o sim e diz o não. Não é teu filho. Por que não é meu filho? Ele não tem condições de decidir por ele. Ele não tem estrutura psicológica, emocional para decidir por ele. Ele não sabe. Você quer ver um teste? Eu desafio você. Se você conseguir, que os bichinhos é esperto, eu desafio você. Você vai chegar em casa hoje ou aqui mesmo. Você vai entrar no celular dos teus filhos. Você vai ver tudo. Você vai vasculhar tudo. Você vai entrar na internet, no Facebook. Você vai se assustar com o que você vai ver. E eu vou te falar, porque sabe por que você vai assustar? Porque eu já vi. Você está achando que é santa tua filha? Você está enganado. Você está achando que o teu filho é tudo isso? Você está enganado. Estou desafiando você. Vai. Vê tudo. E não tem essa de esconder, não. Vai ter que falar senha. Vai ter que fechar o tempo na sua casa. E você vai se horrorizar com o que você vai ver. Você vai ver que eles são mais inteligentes do que você sonha. E que eles estão mais longe do que você imagina. Você vai ver que o diabo é o mais terreno do que você imagina. Eles sabem enganar, maquiar, mentir. Aí fala pro delegado, mas ele é tão bonzinho. O delegado, só você que acredita, trouxa. É tão bonzinho, era mesmo trouxa. Isso é por isso que os filhos dos crentes não convertem. Porque os pais acham que são bonzinhos. São nada! São filhos de Adão! São corruptos! Enquanto não se converterem, estão sob a ira de Deus! E não vão converter nunca enquanto você ficar só tecendo elogios. Meu filho isso, minha filha isso, minha heroína perfeita, estudiosa, meu filho. Mentira! O alvo do diabo. Eu andei pegando o celular de uma turma aqui. Não vai ser. Se eu mostrasse para você numa tela aqui, você teria que ir num clínico psiquiátrico. Se você ver as abominações que esses jovens consomem, eu não estou falando de pornografia clássica. O que essa geração está consumindo é bestialidade. É coisa satânica. É coisa que você tem pavor. Você fica em choque. Se você tem problema cardíaco, você não pode ver. É coisa bizarra. É maligna.
É uma perversão mental tão grande que eles estão tendo atração por coisa hedionda. É hediondo, o diabo está fazendo um estrago. Eu vi aquilo, eu comecei a chorar, comecei a tremer, eu não acreditava que meninos dessa idade podiam consumir coisas daquele nível, coisas das mais bestiais, masoquistas, sádicas, hediondas. Eu falei, isso só pode ser gerado por demônios. É só o diabo que consegue perverter uma mente assim. Agora a culpa é do menino? A culpa é sua. Sua filha não tem que ter celular, coisa nenhuma. O teu filho não tem que ter celular, coisa nenhuma. Eles não podem ter acesso à internet sem a sua presença, de jeito nenhum. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Eles acham que isso é ser radical. Seu incircunciso, você daria um copo de veneno pro seu filho? Você daria uma granada para ele? Você daria uma 765? Então é por que você dá o celular e a internet, que são tão fatais quanto essas armas? A 765 causa menos estrago. É a pele, os nervos. A granada tem o risco de ele perder uma mão. A internet cria monstros, demônios, as amizades. Você está ouvindo o que eu falei? Você vai fazer isso hoje. E pega dela aí agora, antes que ela deleta, porque tá cheio, tá saturado de orgia, de podridão. Pega agora, toma agora, e vai pra casa e fala, mostra tudo, conta tudo, e você vai ficar horrorizado. Pastor, mas eu não estou agredindo, invadindo. Salva teu filho! Salva tua filha enquanto é tempo! Porque talvez nem dê tempo. Pastor, mas vem aqui na igreja, louva, canta. Oh, meu Deus do céu, abre o olho desses pais. Abre o olho desses pais. Com quem que o teu filho está andando? Hein? Com quem que teu filho está andando? Você conhece? Quem que é o amigo do teu filho? É cristão? Quem são os pais dele? Quem que está andando com a tua filha? É cristã? Quem são os pais? Hã? Ou já é a namoradinha dela? Você não vai fazer nada. Minha filha já acessa o Face. Eles acham engraçado. Eu acho que quem tem microcefalia são os pais. Eu acho que são eles. Eles não veem maldade em nada. Nada. Que jovens de outros ministérios ouçam, que líderes de outros ministérios ouçam, que estão matando seus jovens, ensinando uma doutrina paupérrima, superficial, carnal. Que estão matando a geração de profetas da manhã e ensinando um evangelho para jovens, um evangelho modificado para agradar jovens, que não procede da cruz, que não procede da porta estreita, que não procede da doutrina apostólica, que não procede de Deus. Não! Eu quero mais! Pressão! Segura essa, capeta! 1, 2, 3, vai! Na cara do cão! 1, 2, 3, vai! Um evangelho que facilita, que agrada a carne do jovem. Um evangelho de festa gospel. Um evangelho de encontro jovem gospel. Um evangelho que não tem dor, disse a geração extravagante, o louvor extravagante. A geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente.
Esse é o bonde do Senhor, esse é o bonde do Senhor. Se tu gosta, agora eu quero ver. Olha assim, vamos lá. Esse é o bonde do Senhor. Cola na gente, vai. Mas esse é o bonde do Senhor, esse é o bonde do Senhor. Se tu gosta, cola na gente, por favor. Esse é o bonde do Senhor, pedir pra parar. E essa doutrina de evangelho jovem está matando a geração. Não há exceção para o evangelho. Não existe evangelho para senhoras, evangelho para jovem, evangelho para adolescente. Um tipo de evangelho para cada um. Corre José, corre José, da mulher de Potifar. Corre José, corre José, da mulher de Potifar. É dali, Na Bíblia, os jovens são os que mais padecem. Eu não vejo na história de José, que tinha 17 anos, 17, 18, um adolescente jovem, eu não vejo ele gozar de prazer nenhum, eu não vejo Deus impor a ele alívio nenhum. Eu vejo um jovem viver uma vida intensa, um jovem receber uma palavra profética, um sonho, e Deus, para cumprir isso, leva ele ao calabouço, leva ele à cova, leva ele a ser preso, ser vendido, ser enganado, e 13 anos preso, sofrendo solidão, penúria, escárnio. E eu acho que uma música que eu falo de Deus, eu acho que se eu sirvo como instrumento também para chegar no coração de alguma pessoa que esteja triste, isso trazer vida e força também é legal. Acho que a música é uma arma que nós temos, graças a Deus, esse dom. A gente tem que saber executar, seja ela para divertir uma pessoa, para dançar, para apimentar um casamento, para trazer uma luz de Deus para a vida deles. Acho que é isso. Eu não vejo no registro de José saindo para dar volta com garotas. Eu não vejo José, o líder espiritual daquela época, promovendo uma festa gospel. Eu vou até o jovem Davi. Eu não vejo Davi em momento algum, gastando a sua juventude com prazeres, com coisas mundanas. Eu não vejo Davi malhando, ficando com os bíceps grandes e colocando camisas apertadas para ganhar as filhinhas de Saul. Eu vejo o jovem Davi arrebatando da boca de um urso, de um leão, uma ovelha. Eu vejo ele afrontando Golias quando uma nação inteira de israelitas temeu e tremeu. Eu vejo ele dizendo: quem é este incircunciso filisteu? Eu vejo os pastores liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela, é a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante.
mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens, porque Davi recebeu a palavra profética, só que ela se cumpriu 13 anos depois de uma perseguição implacável de Saul sobre Davi. Davi teve que aprender a viver da fé. Davi não contou com conforto. Davi teve que pelejar. Davi teve medo. Davi recebeu marcas e afrontas. Depois foi levantado o rei. Não compare um jovem desse século com Estevão. São Paulo, comando, sai do chão. Não ouse dizer que você é parecido com Estevão. Força, é o todo poderoso Deus da força. E contra ele, inimigo não tem. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Não me diga que você é um cristão radical. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Peca de maneira extravagante. Não me diga, ser extravagante é ser como Estevão. Não é isso que a gente vê. Eu vejo o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja. A Bíblia fala que Deus, através de Estevão, pelas mãos de Estevão, faziam sinais e maravilhas, e muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevão. Então Estevão vê o céu aberto, o trono de Deus, e o Filho de Deus à destra. Então eles o apedrejam, e Estevão diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Então com o seu sangue confirma o testemunho dos mártires, confirma o avanço da igreja primitiva, confirma qual seria o modelo da juventude, o modelo da mocidade da primeira igreja. Seria de sangue derramado, seria de martírio. O primeiro mártir não foi um ancião, o primeiro mártir não foi um profeta, o primeiro mártir não foi um líder velho, foi um jovem. Paulo, o maior doutrinador da Bíblia, ele diz em 2 Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Foge, Timóteo. Qual o conselho doutrinário para o jovem cristão? Para o jovem cristão no ministério? Ele está querendo dizer para Timóteo: Timóteo, não seja um jovem comum. Timóteo, não seja comum, não tenha a postura, o padrão cultural e social dessa juventude. Foge desse tipo de desejo, desse tipo de vida. Foge, se afasta. Você é diferente, você tem um chamado. Olha que geração é essa! Que evangelho fraco hoje! Que geração de cristãos jovens superficial, débil, fraca, doente, morta, se é que podemos chamar de cristianismo que essa juventude vive. Não há nenhuma dificuldade para servir a Cristo, não há nenhuma aflição, não há nenhum perigo, não há nenhuma imposição, não há nada. Agora me responda:
Aonde tem essa doutrina de festa gospel? Cara pintada, de camisetas dizendo eu sou apaixonado por Jesus, dizendo que somos cristãos extravagantes. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Senhor Deus, eu sei que essas preciosas sementes tiradas do céu, serão lançadas em vários tipos de solos e de terrenos. Senhor, mas que a maioria caia em terrenos bons, em solos férteis, e que cada coração que recebeu essa semente, que ela venha germinar, que ela venha crescer e frutificar, fazendo desse jovem um jovem poderoso, um jovem cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.